Então, gente, o tema que eu propus apresentar é esse aí, que é BDD com Cucumber JVM. É uma implementação do Cucumber especial para rodar na JVM e é especificando testes de aceitação com stakeholders. Porque o processo de BDD ele é focado em testes de aceitação junto com os stakeholders, seja o cliente que contratou o seu desenvolvimento ou até mesmo um gerente ou alguma demanda interna, como sendo stakeholder. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor mais à frente. Isso aqui é uma introdução, que é mais uma motivação de por que começou a ter essas pesquisas que chegaram até o BDD, que na verdade o software ele vem sempre de uma ideia. E nem sempre essa ideia surge a partir de uma pessoa que sabe programar, que sabe como transformar isso em um produto. Então você tem a necessidade de contratar uma equipe ou um freelancer para poder desenvolver esse produto para você. Com isso, para que essa ideia original seja transformada em um produto, é necessário uma boa comunicação. Quem está encomendando esse produto tem que saber passar direitinho para o desenvolvedor o que ele quer. E o desenvolvedor também tem que entender, porque a ideia, quando você tem ela, é praticamente uma contemplação que aparece na sua mente. Tem que saber passar isso para frente. O processo do BDD te auxilia em passar essas informações de maneira correta. Eu vou começar agora mais com uma fundamentação teórica, vou passar sobre alguns pontos até chegar no BDD e depois falar do Cucumber, que eu tinha dito. O Test Driven Development é basicamente, traduzindo ao pé da letra, o desenvolvimento guiado a teste. Ele facilita a refatoração do código, porque nem sempre o primeiro código que você faz é o código bonito, é o ideal, é o que está em alta coesão e fraco acoplamento, não é aquela coisa bonita. Então você precisa de fazer um refactor. E ele tem por objetivo mostrar que o que está sendo feito está correto. Claro que podem haver bugs, mesmo passando por esse processo, mas a intenção dele é diminuir ao máximo esses bugs. Olhando o ciclo aqui, você começa o ciclo com um teste que inicialmente ele falha, porque no TDD, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o teste. Você não vai fazer o desenvolvimento primeiro. Então, primeiro você faz um teste, que no geral, quando você lê sobre o TDD, ele fala que esse teste geralmente é teste de unidade. Depois você escreve um trecho de código para fazer esse teste passar. Então, primeiro você fez um teste lá. Quando eu aplicar a função soma 2 e inserir o número 2, eu devo retornar 4. Porque 2 mais 2 é 4. Eu fiz o teste. Depois eu fiz a implementação dessa função soma 2, que é return 2 mais o número que entrou. E depois que esse teste passar, eu já tenho, se fosse o teste pronto, e eu fico mais tranquilo para fazer o refactor, porque eu fazendo o refactor eu já sei onde eu tenho que chegar. Explicando um pouco mais desses caras, o teste de unidade, ele testa a menor funcionalidade do software. São pequenas coisas. Você pode ver ele como se fosse um teste de uma função pequena ou de um método pequeno. Esse é um exemplo que a gente tem aqui na ferramenta que a gente desenvolve, que é essa função aqui que verifica se tem um delete. Um delete, nossa ferramenta, a gente tem um diário oficial e a gente tem diversas marcações nesse diário oficial que tem que ser feita. Por exemplo, marcar um número de processo, marcar um título para esse processo, entre outras coisas. Então, uma das coisas que a gente tem que identificar é esse delete. O delete seria qual informação desse diário oficial que é irrelevante. Então, primeiro a gente tem esses dois testes aqui, que é verificando. Se eu criei um identificador de delete, e esse assert that, vou verificar se, quando eu chamar um isBeginning, que é um método do objeto delete identifier, passando sumário e passando 0, ele deve retornar true. Esse 0 aqui diz respeito ao número da página, que é relevante para esse caso. E o sumário é o conteúdo da linha que o meu código está iterando. Assim como, se eu tiver passado, por exemplo, edital de intimação de advogados, que é uma outra chave que não indica um delete, eu devo retornar falso. E aqui é a implementação do meu código. Basicamente, eu tenho essa linha, vejo se ele é sumário, se for, eu retorno true, indicando que aquele bloco deve ser ignorado, até encontrar o fim. Coloquei isso aí só para mostrar que o teste de unidade é coisas pequenas. Uma função bem pequena, não tem nenhuma dependência fora dela, que foi feito esse teste de unidade. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, comentário, pode falar também. O refactor é feito porque no TDD, a primeira vez que você vai desenvolver, você está pensando na rapidez. Você vai fazer a menor quantidade de código para passar aquele teste. Depois você vai pensar em dar uma otimizada, deixar o código mais enxuto. Eu vou só falar um pouco da figura do stakeholder, eu não sei se todo mundo conhece, mas stakeholder é basicamente a parte interessada. Você vai ler
milhares de discussões sobre isso em vários blogs, mas basicamente um stakeholder é qualquer pessoa que tem interesse sobre o código, seja seu cliente, seja seu gerente ou até mesmo você que está desenvolvendo. Agora eu estou partindo mais para chegar no BDD, eu vou explicar o que seria o teste de aceitação. O Chuck Norris aqui está fazendo o papel do stakeholder, dando seu aval. O teste de aceitação, ele tem esse nome porque ele foca em critérios de aceitação do cliente. Ele quer saber se o que o cliente está pedindo está sendo executado. Então, esse aval do teste de aceitação geralmente é dado pelo cliente. Quem dá a palavra final. Essa funcionalidade está contemplada por esse teste de aceitação é o cliente. Entendeu? Basicamente, ele pega a especificação e transforma isso em testes que tenham relação direta com essa especificação. Esse teste é executado. E se ele passar, teoricamente ele está atendendo o critério de aceite do cliente. Ou seja, o cliente vai aceitar aquele produto. Agora vamos ao Behavior Driven Development. Ele foi criado para formalizar as boas práticas do TDD. Então, o BDD é TDD também. Mas só que o que acontece, vocês podem ver que esse ciclo aqui é o TDD. O que acontece é que quando no TDD você fala, escreva um teste, depois desenvolva, depois faça refactory. Você deixa meio vago o que você deve testar. Então o BDD formalizou o que deve ser testado, como deve ser especificado esses testes e como esse teste vai ser executado. Basicamente, no TDD, você começa com o teste de aceitação, que inicialmente vai falhar também, porque ele idealmente é feito com o cliente, antes do software ser implementado. Isso vai ficar bem mais claro na hora que eu chegar na parte do Cucumber, mas de qualquer forma é isso. E tendo esse teste de aceitação, você entra no ciclo do TDD fazendo testes de unidades suficientes para que atendam esse teste de aceitação e entra no ciclo do TDD normal, faz um teste de unidade, faz ele passar e depois faz refactor. Fica nesse ciclo. Depois que você passou todos os testes de unidades referente àquele teste de aceitação, você vai lá, roda o teste de aceitação de novo para ver se ele continua sendo, entre aspas, aceito pelo cliente. Na realidade, a primeira vez esse ciclo, você não vai ver se ele continua, você vai ver se ele vai ser aceito pelo cliente. Eu tenho aqui o teste de aceitação, eu tenho aqui o nosso TDD, juntando os dois eu tenho o BDD. Vou falar agora um pouco sobre a linguagem ubíqua que eu tinha citado no início. Também é uma coisa importante que o BDD incorporou no seu processo. Ele veio Esse termo é utilizado por Eric Evans em seu livro Domain Driven Design, que seria desenvolvimento guiado a domínio. E ele consiste basicamente na busca de uma linguagem comum entre os especialistas de domínio e os desenvolvedores. Especialista de domínio é o seu cliente. Seu cliente, por exemplo, sei lá, ele é um biólogo. Ele vai te pedir um produto sobre biologia, provavelmente. Eu, como programador, eu não sei muito bem o que é biologia. Então eu preciso trocar informações com esse cara para entender o que ele está dizendo mesmo. E também é bom ele começar a entender algumas coisas que eu estou falando também para ficar mais rápido o diálogo. Por exemplo, se eu falar para ele o que é back-end, front-end, são coisas que, poupam um monte de frases que eu tenho que dizer para explicar o que é back-end e front-end. Então, basicamente, eu posso pensar que esses dois caras atrás aqui somente, eu tenho o que o time de desenvolvimento tem de vocabulário e eu tenho o que o time do domínio tem de vocabulário. E a gente tem essa pequena interseção aqui. Mas ao longo do projeto, eu, fazendo teste de aceitação junto com os especialistas de domínio, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, no caso mais específico aqui, a gente faz um produto que é uma parte de um buscador jurídico. Então os especialistas de domínio da gente têm vários jargões que tem a ver com direito, por exemplo. Então a gente precisa estender esse conhecimento. Ou seja, a gente precisa chegar aqui, entender o que é comum já, beleza, e transcender isso aqui. Por exemplo, o próprio diário oficial, uma coisa que a gente aprendeu com eles, o que é? Porque diário oficial, por exemplo, eu tenho um caderno do STJ de São Paulo. E o próprio nome caderno que eu acabei de dizer seria o diário oficial do dia. Isso são coisas que a gente aprendeu na convivência com os especialistas do domínio. Assim como a gente passou para eles, por exemplo, esse mesmo exemplo que eu já tinha citado, o que é back-end e front-end. Eu não preciso fazer firula mais para explicar o que é isso para eles. E isso é obtido ao longo do tempo, de acordo com a maturidade entre conversas entre as equipes. Os especialistas de domínio, que normalmente é quem encomenda o software, e os especialistas técnicos, que é quem está
desenvolvendo esse software. Essa Gherkin Language é uma das linguagens utilizadas para fazer teste de aceitação, para especificar testes de aceitação na realidade. O que você tem nela? Você começa aqui com feature, aí você fala basicamente o que você vai testar. Por exemplo, esse cara aqui eu estou testando uma feature de uppercase. É um site bem simplesinho, que depois eu vou mostrar mais a fundo nos exemplos, que basicamente você entra uma string lá e ela passa para uppercase. Eu tinha essa necessidade de vez em quando, rapidinho, não queria fazer um programa, busquei se tinha um uppercase online e achei. O cenário, você vai falar o que é o cenário de teste que você vai rodar o seu teste de aceitação. Cenário é como se fosse a mesma coisa de um cenário de uma peça de teatro. Num cenário de uma peça de teatro, você tem um cenário onde vai ocorrer a peça de teatro. Aqui eu tenho o cenário onde vai ocorrer o teste. Que nem aqui, eu abri o site convertcase.net, ou seja, o site convertcase.net vai ser meu cenário de teste, é ali que eu vou desenvolver os meus testes. E eu tenho essas três palavrinhas-chave, no caso tem um end aqui, mas na suma, as três palavras-chave são given, when e then. Que traduzido para o português seria algo como given, dado que, o when, quando, e o then, então. A tarefa desses caras é basicamente a seguinte: no given, você vai descrever os passos para você montar o cenário. Então, o que eu faço para chegar no cenário que vai ser executado o teste? Given, eu abri o site convertcase.net. O when, eu vou especificar qual a ação que deve ser feita nesse teste. Qual a ação que deve ser feita no caso de teste. E a ação nesse caso é eu digitar Henrique no painel Content. Painel Content o Content no caso é o nome do painelzinho que tem nesse site. Vocês vão ver mais à frente a cara do site, mas tem um painel lá que você digita as coisas e esse painel chama Content. Esse end que eu usei aqui, sempre que eu usar um end depois do when, esse end também é o when. Ou seja, eu também estou executando, eu ainda estou no passo de executar uma ação. Se eu colocasse um end logo abaixo do given, eu estaria mostrando que aquele end é um given. Ou seja, eu ainda estou montando o cenário de teste. Aí nesse caso aqui, a ação que eu executei foi digitar Henrique no painel Content e clicar em Uppercase. É um dos botões que tem lá, é Uppercase. E por fim, eu tenho o then. O que o then faz? Ele verifica qual a saída dessa ação que você acabou de fazer. E compara com a saída esperada desse teste. No caso, eu quero que quando for digitado Henrique, o Henrique deve ser convertido para Henrique todo em uppercase. Uppercase, no caso, seria transformar tudo em letra maiúscula. No mais, que eu não falei, que é só que ela é descrita em linguagem natural. Não tem nada de técnico nisso aqui. Eu não falei, não coloquei nenhum for, não coloquei nenhum while, eu não chamei nenhuma biblioteca. Esse é o cara bonito para mostrar para o cliente, porque o cliente não está preocupado se eu estou colocando um for para resolver o problema dele, se eu estou chamando o Selenium WebDriver para resolver o problema dele, se eu estou usando, sei lá. Então eu tenho o Cucumber, que eu tinha falado já, ele é uma ferramenta auxiliar para a prática do BDD. O site oficial deles é esse aqui, que é cucumber.io. Eu mostrei a Gherkin Language aí, porque o Cucumber utiliza a Gherkin Language para escrever os testes dele. E eles estimulam a descoberta de uma linguagem ubíqua. Na realidade, essa estimulação da descoberta da linguagem ubíqua é porque ele diz que o teste de aceitação deve ser feito em conjunto com os stakeholders. E você estando em contato com os stakeholders, essa linguagem ubíqua se emerge, até naturalmente. No Cucumber, eu tenho basicamente a face de negócio e a face técnica. Ele divide isso para eu poder chegar para o cliente e mostrar para ele só o que interessa para ele. Ele não interessa saber como eu implementei o teste de aceitação. Ele quer saber o que o teste de aceitação diz. Inclusive, é ele que vai me ajudar a dizer o que aquele teste de aceitação deve fazer. Eu repeti aquela mesma foto aqui, porque a face de negócio do Cucumber é exatamente a Gherkin Language, que é exatamente isso aqui. Na face de tecnologia, o que eu faço? É mapear esses caras aqui. Isso aqui é utilizado mais em questão de... O cenário, na realidade, é escrito mais em questão de documentação, assim como a feature. O que o Cucumber vai interpretar mesmo são esses caras, given, when, then e quando vier um end. Aí a face de tecnologia, o que ela faz? Ela pega aqueles given, when, then e mapeia para ações concretas. Ações concretas em questão de codificação. Que nem eu tinha falado, eu tenho aqui dois whens, porque é por causa daquele end, que na realidade ele é um when também. E o que eu tenho aqui?
Eu tenho que, quando eu abrir o site, essa expressão regular aqui, ele pega esse convertcase.net. Então, o que eu faço para abrir esse site? No caso, eu usei o Selenium WebDriver. E para abrir um site no Selenium WebDriver, você precisa de instanciar esse WebDriver, que eu já deixo global, porque eu vou precisar de usar esse driver mais algumas vezes. E é bem simplesinho até a interface do Selenium. Você vem cá, driver.navigate.to, e você passa o site. O site é o nome do site mesmo. O que ele vai fazer para você é, entre aspas, digitar lá no Firefox ou qualquer outro navegador que seja, o site e apertar Enter, entre aspas. Ele simula isso. Aí quando eu digitar, note que tudo que eu colocar entre aspas aqui vai aparecer com a expressão regular, porque ela é capturada aqui. Ó. Essa expressão regular captura esse primeiro string aqui. Essa expressão regular, essa segunda string. Assim como no primeiro caso, essa expressão regular captura essa string aqui. É bem simplesinho mesmo, não tem dificuldade nenhuma. Esse cara aqui, por exemplo, esse sujeito aqui é capturado por aqui. Se eu alterar esse cara aqui, aqui vai chegar outra string e eu vou entrar em outro site. Seguindo aqui, quando eu clicar nesse cara aqui, que é a mesma coisa do Selenium, eu procuro o nome do botãozinho. Você basicamente tem que fazer uma busca lá no console do Chrome. Você vê qual é o nome do elemento em HTML e você coloca ele aqui. Ele vai procurar esse elemento, by ID no caso, e vai dar um clique. É como se ele chegasse no botãozinho lá e clicasse. Por fim, eu faço o assert. Eu gosto de usar esse assert det aqui, is equal to, porque a outra opção seria assert e você passa um booleano lá. E você tem que colocar basicamente output igual o O. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Foi ir naquele elemento lá, content, que é o mesmo lugar, né? Nessa ferramenta específica, que eu falei, vocês já vão ver mais pra frente. Se escrever Henrique lá e apertar uppercase, no mesmo lugar que eu escrevi Henrique, ela vai aparecer um Henrique uppercase lá. Por isso que eu estou buscando o content. E estou vendo o que tem. Esse get attribute value vai me dar o que está digitado lá. Então esse was aqui, seria no caso que eu digitei Henrique, depois que eu já executei a ação de apertar uppercase, teria Henrique em uppercase. Aí aqui eu estou verificando se essa string que eu capturei aqui, que no caso é Henrique letra maiúscula, é igual ao cara que veio lá. Ou seja, se quando eu apertei to uppercase, se ele realmente passou aquela string para uppercase. Isso é o papel desse dentro, no caso. A arquitetura da Cucumber é basicamente essa. A gente tem o nosso projeto, tem a face de negócio. Todo esse cara aqui é basicamente aquele arquivo do Gherkin lá. E tem a face de tecnologia. A face de tecnologia é um pouquinho mais complexa. No caso tem steps definitions, que no caso seria cada cara given, when, then é chamado de step. E eu tenho um suporte code. No caso, o que é o suporte code que eu utilizei aqui? Seria o Selenium WebDriver. É um código de suporte para fazer aquilo. E eu tenho um Automation Library. No caso, uma biblioteca de automação desse teste. Vocês vão ver quando eu executar o teste, a biblioteca de automação que eu estou usando, no caso, é o JUnit. Então é isso. Eu coloquei no GitHub 2 exemplos utilizando o Cucumber e eu vou mostrar alguns desses exemplos agora. O primeiro exemplo que eu queria mostrar está cheio de warning aqui porque eu não implementei a face de tecnologia desses caras. Eu queria mostrar que o Cucumber ele gera para a gente o escopo dessa parte de tecnologia. O único código que eu tenho aqui de Java é esse run test aqui, esse run test é o jeito padrão de chamar o Cucumber junto com o JUnit. Eu passo esse run if Cucumber class e esse run if é do JUnit, org.junit.runner. Ele vem do JUnit, que no caso é a biblioteca de automação que eu estou utilizando. Rodando esse cara aqui, como não tem os steps definidos ainda, ele me dá os steps. O escopo do que eu tenho que desenvolver. Tá vendo aqui? Ó? Ele que gerou para mim aqui. Vocês viram que não tem print nenhum. Ele falou que eu tenho que implementar esse given. Inclusive ele já me deu a expressão regular, que é tipo assim, é simples, mas já facilita. E ele escreve aqui para deixar bem claro. Ó. Escreva códigos aqui que tornam a frase acima em ações concretas, que é o que eu tinha falado. Aí o próximo código que eu quero mostrar seria justamente a implementação desses sujeitos. Eu tenho aqui aquele mesmo runner lá, que é padrão, e tenho esse aqui uppercase, que eu basicamente a primeira coisa que eu fiz foi pegar esses caras que geraram aqui e jogar num arquivo. Aí eu gerei esse arquivo e fui editando conforme a necessidade. Note que eu tenho aqui também um before e um after, que é before, tipo assim, antes de cada teste isso é executado. E antes de cada teste, o que eu quero? Eu quero que um driver do Firefox seja instanciado. E depois de cada teste, eu quero que esse driver seja fechado. Esse driver, basicamente, ele vai literalmente abrir o Firefox para mim
e quando eu der o kit, que é o after, que é depois que o teste executou, ele vai fechar esse driver para mim. E aqui eu tenho aqueles mesmos códigos que eu mostrei lá na apresentação. Rodando esse cara aqui, que é bem legal, eu que gosto muito de teste, fiquei louco quando eu vi isso aqui pela primeira vez. Ele está abrindo, digitou Henrique e apertou uppercase. O que ele fez ali foi digitar Henrique, depois esse Henrique ficou todo em uppercase, depois que eu cliquei no uppercase mesmo. Aí ele verificou, depois que ele verificou, fez todas as verificações, ele fechou para mim. Ou seja, ele simula a interação do usuário, no caso o Selenium, ele simula a interação do usuário. Porque era o que eu precisava para tornar aquelas ações que eu propus a fazer concretas. Nesse cenário aqui, a diferença desse para o cenário anterior é que eu estou executando lowercase em vez do uppercase. Só isso. E quando eu rodar, ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Você viu que está marcado ali porque ele acabou de clicar naquele lowercase. Mas eu não preciso ficar fazendo um projeto para cada cara. Eu quero testar lowercase e uppercase, eu não preciso fazer um projeto para cada um. Eu posso ter no mesmo projeto essa feature. E o que é interessante é o seguinte. Eu criei esse projeto aqui que é ConvertCase. ConvertCase, no caso, seria o nome da feature, que agora, em vez da feature ser uppercase só, eu só estou testando uppercase, a feature que eu vou testar é todo o ConvertCase, o site ConvertCase. Na realidade, eu não testei todos, porque ele tem várias funcionalidades e ia ficar tipo assim, a mesma dificuldade, mas dá para entender melhor o que é aqui. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, eu tenho aquele mesmo cara de antes, mas só que aqui, nos resources, na implementação de face de negócio, eu tenho 3 caras. Tenho Capitalized Case, Lowercase e Uppercase. Que nem dá pra ver aqui, ó, o Uppercase ele vai colocar maiúsculo, o Lowercase vai colocar minúsculo, o Capitalized Case ele vai pegar uma string que está toda minúscula e colocar as primeiras palavras em maiúsculo. Frisando isso, esses 3 cenários de testes aqui, essas 3 features, vão rodar em cima desses mesmos caras aqui. Mesma face de tecnologia, o mesmo arquivo Java. Eu não precisei implementar outro cara para mudar só lá lowercase ou uppercase. Rodando esse teste aqui, ele vai começar a executar os casos. O primeiro caso que ele foi o Capitalized Case. Não sei se vocês têm familiaridade com o JUnit, mas basicamente ele vai ter uma barra de progresso ali, que conforme for passando os testes ele vai aumentando. Se tiver tudo verdinho é porque os acertos estão dando certo, se as verificações estão corretas. Ele rodou aqueles 3 cenários. Aqui a Cucumber ele dá esse relatório, ele fala que tem 3 cenários e tem 12 steps. Mas aqui também na aba JUnit você pode ver isso. Vou expandir isso aqui. Eu tenho aqui os 3 cenários de teste e tem aqui o relatório do que aconteceu com eles. E aí por diante. Agora, nota uma coisa. Eu tenho essa feature, que é Capitalized Case. Tem o Lowercase também. Ela é basicamente a mesma coisa. Olha, eu abri o site, tal, eu digitei. Quando eu digitar tal coisa no painel tal, e clicar em tal botão, então essa palavra deve ser convertida para esta. E é exatamente igual ao que está escrito aqui. Ó. Só muda o que está entre aspas, que é o que a expressão regular vai pegar. Por isso que possibilita que seja utilizado apenas um arquivo Java, porque ele vai cair no mesmo cara. Esse given aqui, ó, por exemplo, eu clicar em Capitalized Case, ele sempre vai cair nesse cara aqui. Ó. E eu clicar em, ele sempre vai vir nessa função. Isso é análogo a todos os outros caras. Agora, por fim, que é o último nível que eu quero chegar aqui de aprimoramento desse código, tem como eu agrupar as features também. E como é que eu faço isso? É através de um cenário outline, que é esse nome que ele coloca. Deixa eu comparar com o cenário normal aqui para vocês verem. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho cenário e aqui eu tenho cenário outline. E vai reparando aqui, ó, given, eu abri o site, ali eu tinha string com o nome do site que eu queria abrir. Aqui eu tenho uma tag, site, que é descrito aqui embaixo. Qual que é o site que eu vou fazer? Eu digitar, aqui eu tinha o nome, Henrique. Aqui eu já não tenho mais Henrique. Eu tenho o input, que é esse cara aqui.
Assim como o content eu resolvi deixar o mesmo, porque aquela tabelinha ele sempre chama content. E o nome do botão também, eu tenho a tabelinha para ele aqui. Deixa eu ver se eu estou dando no final da tabela. Tá, a tabela inteira é essa daqui. Então, isso facilita muito a adição de novos casos de teste. Porque, por exemplo, se eu quiser adicionar aqui um novo teste de uppercase, por exemplo. Eu fiz o teste normal para ele, eu tenho uma string toda minúscula e ela virou uma string toda maiúscula. Mas será que se eu tiver uma string que ela começa com maiúsculo e tem, sei lá, tem um i maiúsculo aqui, ele vai converter corretamente também? Nota a facilidade que eu adicionei esse teste. Eu vou comentar os outros testes aqui porque eu não quero prolongar demais. O comentário no Cucumber aqui no caso é feito com a hashtag. Aí eu vou rodar esse teste que eu acabei de adicionar. Com tipo 5 segundos adiciono esse teste. Provavelmente vai falhar porque está ao vivo. Ele passou e aqui você pode confirmar o que foi passado para ele. Eu passei convert case, uppercase, Henrique, com aqueles dois caras, e ele me retornou Henrique. Eu sei que ele me retornou Henrique não é porque o que está escrito aqui não. O que está escrito aqui é a referência. Eu sei que retornou Henrique porque ele entrou naquela função lá do den e verificou se o que está retornado naquele console é realmente o Henrique com letra maiúscula. Uma coisa que eu não mostrei aqui, porque eu acho que não fazia muito sentido para esse domínio específico, eu posso criar vários caras, eu posso criar vários cenários em uma feature só. Eu poderia, por exemplo, ter esse cenário outline aqui, mas se eu quiser eu posso pegar esse cenário aqui e jogar lá também. Não tem problema nenhum. Isso aqui é válido também. Isso aqui faz mais sentido, pelo menos na minha percepção, quando você está testando uma API, alguma coisa. Tipo assim, sei lá, eu criei uma matriz nova e eu tenho um cenário de teste para testar ordenação, para testar inserção, por exemplo, eu posso fazer múltiplos cenários. Esses exemplos estão no GitHub, na realidade não todos, mas o último convert case lá que eu coloquei todas as features juntas para um arquivo de técnico só e aquele último que tem o cenário outline também. No caso o outline é o outline e o só convert case, esse que tem as 3 features. Tem esses 2 livros, para ser sincero, eu utilizei como parâmetro o The Cucumber Book, que é a primeira implementação, ele fala sobre a primeira implementação do Cucumber, que foi em Ruby, e o povo foi estendendo para as outras linguagens. Mas só que o que é passado de técnica, o que é passado de teoria, não se perde. Tanto que foi muito simples para mim utilizar o Cucumber JVM. Mas só que tem o livro também, Cucumber for JVM. A diferença gritante que eu vejo aqui é que esse cara, por exemplo, ele vai utilizar o Selenium WebDriver quando ele estiver te ensinando a utilizar a face técnica. Tipo assim, que nem eu utilizei agora no exemplo. E o The Cucumber Book, se não me engano, ele usa o Capybara, que é um semelhante. É um jeito de fazer um driver também. Na verdade, é um jeito de simular interações do usuário. Então, era isso a apresentação. Então, uma dúvida.